abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração, oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos, oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. Saúdo esta amada igreja mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar de volta nesta amada igreja, a Igreja do Monte Castelo, onde eu me sinto muito bem, onde eu sei que eu estou entre irmãos e entre amigos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Se você encontrou aí, diga amém. Eu peço que coloque suas mãos sobre a sua Bíblia aí e vamos orar. Querido Pai que está nos céus, mais uma vez invocamos a Tua presença, para que de uma forma toda especial o Senhor fale para nós através da Tua palavra.
que tudo que for explanado aqui nesta manhã, que for falado, não sejam ideias humanas, mas sejam inspirações que vêm do céu, Senhor. Que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender a Tua vontade para nossas vidas nesta manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento bem peculiar, intrigante, importante, interessante, onde nós estamos vendo muitas coisas acontecer no mundo. No capítulo 24 de Mateus, Jesus faz um breve resumo. E todas as vezes que a gente lê esse capítulo, apesar de ser bastante conhecido, não tem como ler esse capítulo e não ligar ele a tudo que a gente está vivendo neste momento. O verso 3 do capítulo 24 começa dizendo assim: estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos, quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso 4, Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O verso 6, que acabamos de ler: e ouvireis falar de Israel contra Hamas, Estados Unidos contra o Irã, Rússia contra a Ucrânia. Mas não fiquem alarmados, essas coisas são necessárias que aconteçam, mas não é o fim. As tensões geopolíticas estão crescendo a largos passos a cada dia. O aumento das tensões tem sido preocupante para o mundo, para os grandes líderes mundiais. E nesses últimos meses aconteceu algo que eu na minha mente imaginava que nunca iria acontecer. Eu achava que nós iríamos assistir todas estas coisas pela televisão. Mas o que eu tenho visto é que o Brasil, infelizmente, também está entrando nesse caminho aí de guerras e rumores de guerras. Nós estamos vivendo aí sob tensão política, infelizmente, não há como falar de profecia, de cumprimento profético, de escatologia, sem falar de política, porque afinal de contas, é a política que rege os passos do mundo. E nós sabemos que nós estamos sobre o olhar americano contra nós. Sanções estão sendo colocadas e temos uma previsão de muita dificuldade se as coisas não melhorarem, se não houver nenhum tipo de acordo entre Estados Unidos e Brasil. Nós, como povo, nós iremos sofrer bastante. Vamos ter uma recessão econômica, uma crise que o Brasil nunca experimentou. E eu não quero aqui defender partidos políticos, não quero puxar sardinha para lado nenhum, mas é necessário que a gente saiba que tudo isso já estava profetizado lá em Daniel capítulo 11. A guerra entre o rei do sul e o rei do norte, que é uma guerra entre esquerda e direita.
É uma guerra que nós não imaginávamos que pudesse acontecer antes. Nunca em nossa história de vida podemos experimentar o que estamos experimentando hoje. Uma nação completamente dividida por causa de ideologias políticas. E mais do que uma nação dividida por ideologias políticas, nós temos, infelizmente, entre nós, como igreja, irmãos divididos por ideologias políticas. O crescimento da paixão pela política tem, de alguma maneira, colocado Jesus de lado. Sabe, se nós brigássemos pelo Evangelho como nós brigamos por políticos, Jesus já teria voltado. Eu vi uma frase essa semana, que foi que inspirou essa frase que eu acabei de falar. A frase dizia assim: os torcedores do time do Corinthians estavam amontoados na porta da sede do Corinthians, querendo apedrejar o Corinthians, bater nos jogadores, quebrar tudo, porque o Corinthians não está ganhando nada. E aí, um dirigente do Corinthians lá, entre eles lá, falou assim: se vocês brigassem pelo Brasil, como vocês brigam por um time de futebol, nós estaríamos em outro nível. E é inspirado nessa frase que eu tirei, essa de que se a gente brigasse pelo Evangelho, na mesma intensidade que a gente briga pelos políticos, nós já estaremos no céu. A confusão é tão grande, irmãos, que o mundo vai ser enveredado numa ruína total. Irmãos, por mais que pareça alarmismo, não pense que as coisas vão melhorar, porque não vão. Esse mundo vai de mal a pior. Este mundo está como um paciente que está na UTI à beira de um infarto fulminante. A Bíblia diz claramente que quando houver rumores de paz e paz e paz, eis que sobrevirá a repentina destruição, assim como as dores do parto. No verso 7, Jesus ainda diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Irmãos, teve uma cidade americana aí que há pouco tempo atrás foi devastada pelo fogo, completamente destruída. Uma cidade rica, muito próspera. Só milionários que habitavam naquele lugar, e o fogo destruiu tudo. Haviam brasileiros morando lá também. Terremotos em grandes escalas têm ocorrido no mundo, destruições, tsunamis, furacões. Mas tudo isso nós já conhecemos, porque essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo. Por exemplo, quando Jesus falou em terremotos, nós não vemos nenhum discípulo perguntando para Jesus o que é um terremoto. Porque eles já sabiam o que era, eles já conheciam. E já acontecia no tempo deles. Só que Jesus fala claramente no verso 8 que essas coisas são como as dores de parto. É o princípio das dores. E a gente sabe que dores de parto, apesar de a gente ser homem, nunca ter sentido, mas a gente sabe que existem as contrações que vão se intensificando. Quanto mais próximo do momento da criança nascer, menos tempo se tem de uma contração para outra, né? Começa ali com 40 minutos de uma para outra, cai para meia hora, para 20, para 10, para 5, aí vai 4, 3, 2, 1 e a criança nasce. Isso quer dizer que enquanto mais o tempo passa, mais coisas como estas acontecem. E nós chegamos a um momento da nossa história em que todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E sabe o que é mais preocupante? É que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já foi arrebatada. Não está mais aqui. Não está mais aqui.
A igreja está confortavelmente protegida. Não se preocupa com essas coisas, porque ela não será atingida. Podemos armar nossa tenda, esticar os lençóis e dormir em berço esplêndido, porque somos adventistas e já estamos salvos. Podemos? Jesus continua no verso 9, é um verso que muita gente não gosta. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas. Verso 12, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Vocês prestaram atenção nesses versos? No verso 10, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, de trair e de odiar uns aos outros. Existe um pensamento que diz que os nossos piores inimigos serão os de dentro da nossa própria casa. Nós sabemos que, infelizmente, não serão todos os adventistas que irão se salvar. Mas de uma coisa nós temos certeza: muitos adventistas irão se salvar. Porém, é do nosso meio que vão surgir os piores inimigos do povo que vai subir para o céu. São os piores porque nos conhecem como a palma da mão. Conhecem os nossos costumes, sabe os locais que nós gostamos de frequentar, sabe como é o nosso estilo de vida, sabe por onde nós gostamos de andar, conhece o nosso pensamento. Pior de tudo, a gente pensa que fugindo para o campo e indo para dentro dos matos estaremos protegidos. Mas os que não irão se salvar, que serão nossos inimigos, também sabem disso. Às vezes você monta um grupo aí para comprar um terreno lá em Carolina do Norte. Vou comprar um terreno, vou morar bem longe. Mas com o passar do tempo, no meio daquele grupo, que até foi lá, que até comprou o terreno também, vai ter pelo menos um, que vai virar um inimigo. E que vai saber exatamente a tua localização. Humanamente falando, não há para onde correr. Não tem para onde fugir. A menos que a gente vá para Marte. Como a gente não pode ir, humanamente falando, não dá para fugir. Humanamente falando, Elias não tinha como se esconder de Jezabel. Mas o exército de Jezabel jamais encontrou Elias. Porque Elias estava protegido por alguém maior. E a Bíblia promete que a igreja de Deus nos últimos dias será protegida por Deus. A Bíblia diz claramente para nós como igreja que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui no verso 12 diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, vamos ser razoáveis. Qual é o verso mais palpável de todos estes que nós lemos até agora? Qual o verso que você poderia dizer: esse aí sim, eu tenho certeza que ele está em pleno cumprimento? É justamente o verso 12. A falta de amor, a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro. Nós somos uma sociedade dividida pelo egoísmo. Não existe mais amor. Até mesmo aquelas ações de caridade, elas têm sempre um interesse por trás. E Satanás sabe disso. Eu ouvi esses dias alguém criticando
a igreja, não adventista, mas criticando a igreja de forma geral. Criticando a igreja pela quantidade de escândalos que tem ocorrido dentro da igreja. Criticando a igreja por pastores mercenários que tiram tudo que podem tirar dos irmãos, das ovelhas, e estão cada vez mais ricos. E o pior de tudo é que quando eles fazem essas críticas, eles não separam igreja de igreja, eles falam que tudo é a mesma coisa, e os adventistas estão inseridos nisso sob o olhar deles. Eles acham que nós também somos assim. Eles não entendem por que devolvemos o dízimo, por que fazemos ofertas. Eles acham que nós só estamos aqui para enriquecer pastor, e por isso somos, para não dizer uma palavra mais forte, somos bobões. E o inimigo tem tido êxito nisso, porque com isso ele está enfraquecendo aquilo que deveria ser o poder da igreja, que é a pregação do evangelho. Porque veja, de uma certa forma nós estamos pagando pelos erros dos outros, nesse sentido. É muito mais difícil hoje, na sociedade em que vivemos, pregar o evangelho para pessoas que têm estas coisas na mente. E não tem só na mente, elas olham todos os dias nas redes sociais, na televisão, no YouTube, no Instagram. A igreja nunca teve tão sem autoridade como hoje. Eu estou falando de igreja de modo geral, não estou falando só de adventistas. Nunca. A igreja não tem mais autoridade hoje. É briga de pastores com pastores e fundando novas igrejas. Tem comunidade evangélica que está tendo briga até entre os herdeiros da igreja, os filhos do que um dia foi pastor e que hoje está na mão dos filhos, e os filhos estão rachando a igreja, puxando um para um lado, outro para o outro. Mas uma coisa tem me deixado feliz, em meio a tudo isso: o nosso nome voltou a ser falado pela boca de todos eles. Nunca se falou tanto de adventista como estão se falando hoje nas redes sociais. Eu digo feliz, né? Eu fico feliz com isso, apesar de que eles não falam bem. Eles só falam mal da gente. Aquele povo é uma seita. Eles são do diabo. Eles são lobo em pele de ovelha. Eles até falam de Jesus, eles começam bonitinho e tal, eles pregam o evangelho. A televisão deles é uma maravilha, mas vai lá no culto deles. Eles vão tirar do teu cérebro e colocar outro. Vão fazer uma lavagem cerebral. E as pessoas acreditam nisso. Sabe, eu demorei muito para entender a posição que algumas pessoas hoje ocupam dentro da igreja adventista, mas hoje eu consigo entender melhor. Existe um homem em nossa igreja que, apesar de ser falho e defeituoso, porque ele é pecador, ele tem levantado a bandeira da verdadeira mensagem por aí, que é o Rodrigo Silva. Ele tem sido atacado muito por pessoas. Em alguns momentos ele até falha, porque ele é humano. Está rolando um podcast dele aí com o César Cavalcante nas redes sociais, e a gente assiste e a gente percebe assim, parece que ele está levando uma surra do César, né? Mas, irmãos, nem sempre se vence um debate com argumentos. Às vezes, vencemos o debate com o testemunho, com as nossas atitudes, com as nossas reações. E ele tem feito isso muito bem. E não só ele, como muitos outros. Quem um dia alguém imaginou que um dia um pastor adventista teria um programa no SBT? Quando Donald Trump se candidatou a primeira vez para ser presidente dos Estados Unidos, ele convidou Ben Carson para fazer parte daquilo ali. E naquele tempo, naquele momento,
foi que o nome adventista percorreu o mundo todo. Foi a partir dali que o mundo começou a investigar para saber quem são os adventistas. Quem é esse adventista que está com Donald Trump? O que é que ele pensa? O que é que ele faz? Como é que eles vivem? E o nosso nome tem crescido, mundo afora. Mas não é por causa do nosso trabalho, infelizmente. É porque temos sido difamados, apedrejados, caluniados e perseguidos em todos os lugares. Essa é a melhor oportunidade que Deus já deu em toda a história para os adventistas. Se tem um momento que os adventistas podem, de forma poderosa e eficaz, pregar o Evangelho e abreviar a volta de Jesus, o momento é esse. Porque hoje todo mundo sabe quem são os adventistas. É um povo corajoso, que não tem medo de pregar, não tem medo de falar, não tem medo de se posicionar. É um povo distinto de todos os demais, porque somos peculiares, somos diferentes. Somos diferentes na nossa doutrina, no nosso ensino, nas nossas vestimentas, na nossa comida. Pelo menos éramos para ser. O verso 13 é o verso mais importante desta manhã. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Você já foi no dicionário para entender o que significa a palavra perseverar? Tem um outro texto na Bíblia que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. A melhor tradução diz a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Perseverar é obter êxito em momentos difíceis. Perseverar é vencer quando ninguém acredita, nem você mesmo às vezes. Perseverar é lutar a preço de sangue, é suar sangue, é sacrifício, é renúncia, é entrega, é dar a cara a tapa, é apanhar sem se defender, é ouvir e ficar calado. No máximo dizer: é tu que está dizendo. Vocês lembram disso, não lembram? Perseverar não é para qualquer um. Perseverar é para poucos. Se coloque na pele dos 3 amigos de Daniel. A promessa de um rei irado de jogá-los na fornalha ardente. O fogo levantado 10 vezes mais. A morte estava ali a um passo. Bastavam ser jogados no fogo e jaz as suas vidas. Mas da boca deles saiu uma mensagem para o rei: é melhor morrer tostado aqui, agora, do que desonrar o nosso Deus. Fique sabendo, ó rei, que nós vamos ser jogados lá, nós vamos morrer, mas nós não nos dobraremos. Isso é perseverar. Agora imagina, depois de ter falado isso, depois de toda a coragem, os soldados colocando a mão em você e levando você para a morte. Em uma fração de segundos você pensar: Deus me abandonou, porque isso aqui não era para acontecer.
Sabe quando você está armando a tenda da Missão Caleb, está tudo bonitinho, tudo arrumado, o som está perfeito, tudo funcionando, e você olha para o céu, as nuvens começam a ficar tudo preto e a água começa a cair. E você olha assim, meu Deus do céu, isso aqui é para ti, Senhor. Eu não estou entendendo. O Senhor que é o Deus que manda a chuva, o Senhor manda a chuva na hora do Caleb. Hoje de manhã eu estudava uma meditação com a minha família que falava justamente disso. Fé. A certeza daquilo que não podemos ver. Vocês acham que Moisés teve fé? Vocês acham que era fácil para Moisés colocar o pé na água, sem certeza de nada? Deus não disse, Moisés, marcha que eu vou abrir o mar. Deus não disse isso, disse? Só disse, coloca o pé na água, marche, diga ao povo que marche. Mas Senhor, o rio está aqui, o mar está aqui na nossa frente, muita água, marche. Vão, sigam. Não era fácil, irmãos. Sabe, uma das frases mais lindas que tem em toda a Bíblia é uma frase de fé, que diz assim: hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Isso é certeza. Quando todo mundo já havia desfalecido, quando todo mundo estava pensando o contrário e estava até tentando desestimulá-lo, tu vais morrer, tu não tem chance, esse gigante tem 4 metros. Nenhum soldado, nem Saul ousou enfrentar o gigante. Mas aquele jovem disse assim: hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos, e todo mundo saberá que existe Deus em Israel. Amém? Nós estamos preparados para esse tipo de fé? Para esse tipo de confiança? Verso 14: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é a nossa maior dificuldade hoje para pregar o evangelho? Eu enumerei aqui algumas, né? A falta de crédito da igreja é uma delas. Não é a maior dificuldade, mas ela tem atrapalhado bastante. Se você for analisar as profecias, você vai descobrir que o movimento adventista surgiu de uma profecia que apontava de alguma forma para o início no ano de 1844, sim ou não? Então isso quer dizer que a Bíblia apontava que surgiria um povo que pregaria as 3 mensagens angélicas, que pregaria a verdade em sua essência a partir de 1844, certo? Então o mundo todo estava esperando a igreja que voltaria do deserto, aquela que foi para o deserto lá em Apocalipse 12, e que voltaria com esta mensagem, com a pregação das 3 mensagens angélicas, e que seria uma mensagem pregada no poder de Deus, que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas o diabo também conhecia essa profecia. Sabe o que o diabo fez? De 1844 a 1848, em 1844, surgiu a doutrina ateísta do socialismo. Em 1844. Nesse mesmo inteirinho aí, vai surgir os Testemunhas de Jeová, os Mormons e muitas outras igrejas e denominações. Começou a aparecer igreja com todo tipo de nome, em todo tipo de lugar, no mesmo tempo, na mesma época. E agora, como é que eu vou saber qual é o movimento que está apontado na profecia? Está surgindo um monte. Para onde eu vou correr? Para onde que eu vou?
Há quem digam que o ateísmo, Michael, não é religião. Há quem digam, mas os ateus têm mais fé do que nós. Porque para acreditar no que eles acreditam, precisa ter muita fé. Acreditar que o mundo surgiu de uma explosão, de uma evolução, do nada. Como é que nada pode explodir, irmão Jorge? Eles têm mais fé do que nós. Mas um detalhe crucial aqui é dizer que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A igreja de Atos 2 só teve êxito porque a pregação era em testemunho. A igreja de Atos 2 só teve êxito porque eles faziam mais do que falavam. Tem um texto que diz assim: pregue, pregue com todas as forças, pregue com tua alma, pregue com teu coração, e se for possível, se for necessário, fale. Falar é fácil. Quer ouvir uma boa oratória, um bom discurso, palavras maravilhosas e lindas? Vá para Brasília. Vai ouvir coisas maravilhosas, vai ficar encantado. Mas o que adianta palavras vazias? Falar é fácil. Viver o que se prega é fácil ou difícil? É difícil? Ou é fácil? Hã? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Até pregar. Até viver. Tudo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Gente, se você analisar bem, é muito fácil ir para o céu. É muito fácil. Porque o fio condutor que te leva até o céu é um poder que está fora de você. Quem que é o caminho? Quem que é a verdade? Quem é a vida? Ele é tão bom que até para tu entrar no céu, ele faz isso por você. O problema não é o que você pode e não pode fazer, ou o que Jesus pode fazer por você. O problema é se você está permitindo ele fazer. Porque se eu não deixo ele agir, se eu não deixo ele fazer, ele não fará. O nosso maior problema é que nós estamos tentando resolver os nossos problemas pelo nosso braço. A gente recorre a tudo e a todos, e quando não resta mais nada, se lembra de Deus. Quando ele deveria ter sido o primeiro. Nós não confiamos. Senhor, são 30 mil soldados e eu vou vencer com 300 homens. Impossível. Um povo que não era nem o povo de Deus e que não tinha a fé que nós temos, olhou para a Babilônia e contou o exército de Babilônia. Sabe quantos soldados eles contaram, Robson? 2 milhões de soldados. E eles olharam para eles mesmos e contaram o seu exército e descobriram que eles tinham apenas 600 mil homens contra 2 milhões. E eles não conhecem Deus, não tinham a fé que nós temos. Mas nem por isso eles retrocederam. Eles foram avante. E o que aconteceu? Secaram o rio, passaram por baixo dos muros de Babilônia e derrotaram Babilônia. 600 mil soldados contra 2 milhões de soldados. Usaram estratégia, usaram inteligência, usaram a capacidade que Deus deu e venceram. Mas eles venceram por causa de uma única coisa: coragem.
Nós somos 22 milhões de adventistas catalogados em todo o mundo. No Brasil, se eu não estou enganado, somos 3 milhões. A maior quantidade de adventistas no mundo hoje se encontra no Brasil. Já foi na África, mas hoje é no Brasil. Aqui é onde a igreja está mais concentrada. E pasmem, o país que mais segue a doutrina adventista no mundo é o Brasil. Eu estou dizendo de país, mas estou falando de adventistas. A igreja que mais segue aquilo que está na palavra é a igreja brasileira. As igrejas do mundo afora têm sido desfaceladas. Na Europa, não se tem mais cultos de quarta e domingo, é só no sábado, pela manhã. Nos Estados Unidos também está indo pelo mesmo caminho. Nos Estados Unidos, estão surgindo pessoas com todos os tipos de pensamento, todo tipo de viés. E a igreja está enfraquecida. Até que Deus colocou a mão. Você sabe o que Deus fez agora, irmãos? Vocês viram o que Deus fez? Onde é que está o povo mais forte na igreja adventista hoje? No Brasil. Então, do que a igreja precisava? Deus botou um brasileiro na presidência. O pastor eleito para ser o presidente da igreja pelos próximos anos é um brasileiro. E de cara fizeram uma pergunta indecorosa para ele, ele deu uma resposta sucinta, curta e simples. O que tu pretendes fazer? Sabe o que ele disse? Ser bíblico. Só isso. Para que o evangelho do reino seja pregado em testemunho a todas as nações, é necessário que nós possamos abrir mão de nós mesmos. Não dá para agradar a Deus e ao meu coração. Eu não posso ser senhor de mim mesmo. Ou Deus é senhor, ou Ele não será salvador. Estão entendendo? É isso que a gente precisa. O Espírito de Profecia diz que Deus precisa nesses últimos dias de homens que sejam tão fiéis à palavra quanto a bússola é ao polo. Homens que não se compram e não se vendem. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome. Homens santos, pecadores, falhos, mas cheios do poder do Espírito Santo. Deus está ansioso para derramar esse poder sobre nós. O que Deus mais espera nesses últimos dias é agraciar a igreja com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Mas isso ainda não aconteceu. Não porque Deus esteja tardando ou demorando, mas porque nós não estamos pedindo e clamando e vivendo à altura de quem deseja de fato receber o Espírito de Deus. É quando nós, como igreja, como povo, resolvermos todas as nossas questões espirituais, é que Jesus volta. Eu queria encerrar lendo o último texto aqui de Mateus 24, que diz assim, verso 21: porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Jesus está próximo de voltar. Os rumores do decreto dominical estão diante de nós. Hoje à tarde nós vamos ouvir uma palestra com o irmão Valmir, justamente sobre isso. E nós vamos compreender como tudo começou e como está hoje. E nós vamos entender que nós estamos a um passo da grande tribulação.
Eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa esta manhã. Nós só iremos vencer se nós estivermos à mente de Cristo. Se nós formarmos o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo. Se nós tivermos o Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo, como nosso modelo, é que nós alcançaremos a vitória. Eu gostaria de chamar as nossas queridas irmãs aqui à frente para cantar. E elas vão terminar o sermão por mim. Eu iria fazer um apelo, mas o tempo é contra nós. E mesmo, ainda que fosse a favor, o apelo que elas farão agora será muito melhor. Cheias do Espírito, elas vão louvar o Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês, porque aquilo que vai ser cantado aqui agora é a maior necessidade do povo hoje. Nas ruas da cidade há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever, minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo. Cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e possam todos ver a Cristo em nós. O dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou. E agora nesse mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou, e pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever, se eu fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós.
O mundo procura Cristo, mas o mundo não conhece Jesus. A única forma que o mundo pode reconhecer Jesus e se entregar para Ele é através de nós. Se nós formos como Cristo, as pessoas, quando olharem para nós, quando entrarem em contato conosco, elas vão sentir a atmosfera do céu e elas vão enxergar Cristo em nós, e assim elas poderão abrir seus corações e se entregar a Cristo. Cristo deixou a mensagem para esta igreja pregar, porque Ele deseja que essa igreja seja seus representantes. Nunca se esqueçam disso. Um centurião, um soldado foi ter com Jesus, e o escritor bíblico diz que quem foi ter com Jesus foi o próprio Jairo. Mas Jairo lá não esteve. Quem esteve lá foi um soldado, em nome de Jairo. E assim Cristo faz conosco. As pessoas lá fora vão ter um encontro com Cristo, mas Cristo mesmo pessoalmente não estará com eles. Mas nós estaremos. É através de nós, é através da minha vida, é através do meu testemunho, é através das minhas palavras, da minha pregação, é que as pessoas vão poder enxergar Jesus. Esse é o maior privilégio que nós, como um povo, recebemos de Deus: salvar pessoas. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. O Senhor poderia ter dado esta ordem aos anjos, eles já poderiam ter levado todo mundo para o céu. Porque ver um anjo voando pelo meio do céu e pregando o evangelho eterno, quem não se entregaria? Porém, o Senhor deu essa incumbência a nós, o teu povo. O Senhor deseja que, assim como Moisés foi um tipo de Cristo lá no deserto, lá no Egito, o Senhor deseja que nós, como igreja, também sejamos um tipo de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e não enxergar a nós mesmos, mas enxergar a Cristo. Por isso, só existe uma forma disso ser concretizado em nossas vidas. É através do poder do Espírito Santo. É através do nosso consentimento, da nossa ação de permitir. Por isso pedimos, Senhor, esta manhã, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Nos prepara, Senhor, nos ajude onde nós somos fracos. Nos ajude a vencer nossas tendências, nossas fraquezas, nossas inclinações. E se há alguém aqui que está em pecado aí, às escondidas, que ele também possa ser alcançado, que ele também não perca a esperança de que ainda existe uma solução para os seus problemas, que este pecado que o domina, que o escraviza, ele pode ser vencido. A porta da graça ainda não fechou, ela ainda está aberta, e há salvação para todo aquele que crê. Que o Senhor possa conduzir o teu povo até o fim, para que naquele grande dia possamos nos encontrar contigo pessoalmente, olhar nos teus olhos e dizer: Senhor, eu te amo. Obrigado por tudo. Nos conduza para as nossas casas, debaixo dos teus cuidados. Nos dê um restante de sábado feliz na tua companhia. E por favor, Senhor, perdoe todos os nossos pecados. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.